Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui nossa oitava aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é o segundo bloco, a segunda parte. Nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Estamos estudando sobre as cartas de Pedro, então vamos continuar agora o propósito da carta. Leia para nós, irmão Tomé, por gentileza, essa parte tão importante. Propósito da carta: firmar, orientar e confortar. Para os irmãos atribulados, Pedro oferece uma palavra de esperança. Menciona os fundamentos da fé cristã e o que Deus tem para nós no futuro. Quando as tribulações se multiplicam, é bastante oportuno que essas verdades sejam mencionadas para a renovação da fé e do ânimo. A obra de Cristo no passado, capítulo 1, versículo 3, e a herança cristã no futuro, capítulo 1, de 4 a 5, são mencionados como estímulo para se enfrentar as dificuldades presentes, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Lembro que ele vai dar um destaque ao sofrimento. E o que Pedro está querendo dizer aqui para nós? Não é que a igreja tem que aprender a viver em sofrência, não é isso. Mas ele está querendo dizer o seguinte, irmãos, faz parte o sofrimento. O sofrimento acontecerá, principalmente por causa do evangelho e por causa do nosso estilo de vida. Logo sofreremos porque lutaremos contra a nossa natureza e sofreremos contra os inimigos da cruz. Dessa forma, parece bobeira, mas é um preparo para cada cristão em cada tempo de saber que, ora, se o meu mestre morreu numa cruz, os seus ministros sofreram, por que nós não sofreremos? E, querendo ou não, a gente olha para a obra de Cristo no passado, olhamos para a herança futura de Cristo no futuro e buscamos em Deus uma resposta nesse presente. Por isso que Pedro e os demais apóstolos dão uma resposta em Atos quando diziam que bem-aventurados somos quando sofremos por esse nome, mostrando o seguinte, isso só nos valida, isso não nos aterroriza, não nos diminui. É claro, irmãos, também, que aqui não é o discurso para o masoquismo, mas é uma maneira de saber o quê? Que seremos atribulados, seremos perseguidos, mas isso só mostra o que nós vamos ver agora, quem realmente somos, ou quem Deus nos fez ser. Porque, irmãos, parece bobeira, mas quando entendemos isso, pode ver, é normal que logo depois da conversão tenhamos muitas dificuldades, é normal. O príncipe das trevas, enquanto dominava a nossa vida, e nós estávamos ao seu serviço, nós não o incomodávamos, porque éramos dele. Do dia para a noite, a obra da redenção aflora sobre nós, a glória de Cristo nos banha, há uma regeneração, e agora, de inimigos de Deus, passamos a ser amigos. Logo, de amigos do diabo e do mundo, passamos a ser inimigos. E toda uma tensão agora é armada para quê? Para apagar essa luz que brilha em nós. Pedro, como um grande pastor e líder dessa igreja primitiva, estava preparando as igrejas nessa dimensão, dizendo mais ou menos assim, não se preocupem com a perseguição. Ela não vai destruir vocês. A perseguição apenas irá aperfeiçoar vocês. E a perseguição só atesta que vocês são de Deus. Ponto final. Descansem nessa promessa. Olhem para o que Cristo fez no passado, olhem para o que aguarda no futuro e desfrutem de cada momento nesse presente. Se for bom, glória a Deus. Se for difícil, glória a Deus. Deus será o nosso socorro. Tá bom? Leia para nós também o próximo parágrafo, por favor. Em tais circunstâncias, é necessário que nos lembremos de quem somos. Nossa identidade pode estar sendo questionada pelos homens, pelo diabo, Mateus 4:2, ou até mesmo por nós mesmos. Pedro então enfatiza essa realidade espiritual que muitas vezes é desafiada por uma realidade aparente adversa. Ele utiliza enfaticamente o verbo ser. Não éreis povo, agora sois.
povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Capítulo 2, 9 e 10. Capítulo 2, versículos de 9 a 10. Sois guardados mediante a fé para a salvação. Capítulo 1, versículo 5. Sois edificados como casa espiritual. Capítulo 2, versículo 5. Irmãos, olha que palavra linda, né? Não eram ou ereis, agora somos, agora sois. Não só Pedro, mas João vai trabalhar muito essas palavras, esses tempos verbais, essa dinâmica, trazendo essa identidade. Então, como é lindo poder ver essa carta de uma forma assim bem objetiva para cada um de nós, tá bom? Conclui para nós agora aqui, Tomé, por gentileza, o autor. O autor lembra aos seus leitores o que Cristo fez por eles. Capítulo 1, versículos 2, 3 e 19. Capítulo 2, versículos 5 e 21. Capítulo 3, versículo 18. Nos momentos difíceis é bom lembrarmos o que Jesus fez por nós e qual é o nosso vínculo com Ele. O inimigo procura colocar tudo isso em dúvida na hora da tentação. E isso sempre foi assim e sempre será assim, meus irmãos. Guardem isso. Não haverá vida cristã fácil. Não haverá ministério fácil. Mas uma coisa eu digo sem medo de errar. Nós já vencemos tudo em Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como disse o apóstolo João. Ou seja, não será fácil, mas ao mesmo tempo será um caminho aonde a glória de Deus se manifestará na nossa vida pelas adversidades, nos sustentando, nos ajudando, nos dando vitória contra o mundo, contra o diabo, contra nós mesmos. O sofrimento fará parte da nossa vida e, como disse Agostinho, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum sem sofrimento. E é isso que Pedro vai estar dizendo aqui nessas obras, tá bom? E agora, nós não estaremos lendo esse texto, os esboços, fica como uma lição de casa para vocês, porque o professor Jair aqui, ele disseca e cada parte das divisões, ele vai mostrando o esboço, o comentário. Mas para a gente simplesmente seguir, né? Para a gente não gastar muito tempo, não que não vale a pena, mas por causa do horário mesmo, só vou destacar os pontos principais, tá? A natureza da salvação, somos salvos pela obra de Cristo, né? Ou seja, tudo que acontece na nossa vida não depende de nós, mas depende de Deus em nós. O crescimento do cristão, o que somos e o que devemos ser. Pedro vai trabalhar muito sobre essa realidade, o que somos, o que devemos ser, né? Ou seja, o que Deus espera de nós. E isso é muito lindo, porque ele vai trabalhar muito sobre essas ideias. Pedro já disse que somos salvos, portanto, precisamos ser santos. Ou seja, não santos com aquela ideia de auréola, de algo místico, mas santos na ideia de separados, daquele que tem uma escolha. Eu escolho o lado de Deus, não escolho o lado da minha carne, das minhas vontades e das minhas depravações, e nem desse mundo. Eu vou lutar contra mim, como disse Paulo, esmoando a minha carne para agradar o meu Redentor. Ou seja, é santo dando essa ideia de separação, dando essa ideia de geografia. Eu escolho o caminho de Deus, eu escolho a comunidade dos santos, eu escolho fazer a vontade de Deus, eu me desloco das escuridões da vida para a luz de Deus. Por quê? Porque é assim que eu quero caminhar. Então, é santidade nessa perspectiva, não como um lugar atingido por um degrau de espiritualidade, de algo místico. Não, não é isso. É de uma escolha consciente. Então, Pedro disse que somos salvos, portanto, precisamos ser santos, precisamos ser sóbrios, ou seja, conscientes, atentos e vigilantes, precisamos ser obedientes. Então, percebam a prática dele, né? Como ele é claro nas suas comunicações. Em poucas palavras, resume tudo o que Deus espera de nós. Um pastor, irmãos, ele tem essa facilidade de coesão. Por quê? Porque o que ele mais deseja para ele é o que ele deseja para o seu rebanho. Logo, ele mostra com clareza, né? Terceiro divisão,
a vida cristã prática, né? O risco do pecado, vigilância, oração, serviço, comportamento, sofrimento e glória, mostrando, né, nessas divisões do livro dele sobre esses cuidados, né? Ou seja, não tem como ter uma vida cristã saudável sem ter práticas saudáveis. Não tem como ter uma vida como eu gosto de chamar, né, de virtudes, sem práticas em direção a essas virtudes. Alguém já disse que de boas intenções o inferno está cheio, ou seja, a vida cristã é mais do que um desejo, um sentimento, é uma prática. Domingo passado, eu inclusive preguei sobre Apolo, mostrando que Apolo ele era comprometido com aquilo que ele sabia. Mas Apolo, ele dá essa lição para nós, que o verdadeiro comprometido, ele deseja crescer na sua profundidade teológica. Inclusive, eu trabalhei domingo passado sobre, o tema foi esse, comprometimento mais exatidão. Ou seja, não tem como eu ser comprometido somente nos meus sentimentos. Se eu sou verdadeiramente comprometido, eu busco as virtudes, né? É o que Pedro vai estar dizendo, tá bom? Então, percebam que o professor Jair, ele realmente coloca bastante informações lindíssimas sobre esses pontos. E aí, por último, aqui, leia para nós, Tomé, essas partes aqui, em destaque, por gentileza. Negativas, sofrimento. Capítulo 5, versículo 9. Fogo, capítulo 1, versículo 7. Provação, capítulo 4. É versículo ou é capítulo também? Acho que é capítulo, né? É capítulo, é. Provação, capítulo 4 e 12. Tristeza, capítulo 1, 6 e 2, 19. Aflição, capítulo 4, 13. Capítulo 5, 1. E vitupério, capítulo 4, 14. E padecimento, capítulo 5, 10. O que o nosso professor quis destacar aqui? Que Pedro, ele trabalha em palavras negativas e positivas, aqui em 1 Pedro. Então, como eu disse para vocês, olha só que interessante, irmãos. Um pastor, ele tem uma linguagem muito pragmática. Pode ver. Sofrimento, fogo, provação, tristeza, aflição, vitupério, padecimento. Ou seja, aqui são as palavras negativas. E agora, as palavras positivas, para nós, Tomé, por gentileza. Fé, capítulo 1, 21, capítulo 5, 9. Glória e honra, capítulo 1, 7, 8 e 21. Capítulo 2, 17 e 20. Capítulo 4, 11 e 14. E capítulo 5, 1 e 10. Esperança, capítulo 1, 21. Alegria, exultação, gozo inefável, capítulo 1, 8 e capítulo 4, 13. Mostrando mais uma vez isso que eu acabo de dizer, né, sobre as maneiras em que um pastor ele é pragmático. E aqui ele continua também, pode concluir para nós, Tomé, por gentileza. Amor, capítulo 1, 20 e 22, capítulo 2, 17, capítulo 3, 8, capítulo 4, 8. Misericórdia, capítulo 1, 3, capítulo 2, 10. Paz, capítulo 1, 2, capítulo 3, 11 e capítulo 5, 14. Graça, capítulo 1, 2, capítulo 5, 5 e 12. E louvor, capítulo 1, 7, capítulo 2, 14. Dias felizes, capítulo 3, 10. E, por último, pode ler essa frase que vai resumir bem o que o nosso professor Jair quis dizer sobre questões negativas e positivas, né? As experiências da vida de cada cristão. Perceba, irmãos, como ele é prático, o texto de Pedro. Quando você estiver precisando, assim, de, literalmente, ter um livro para estudar com um grupo de mulheres, de jovens, onde temos muito esses dilemas da vida, das provações, dos conflitos. Pedro, por ser muito prático, assim como Tiago, temos grandes respostas, né, para a gente poder buscar, né, em Deus e aprender com esse grande pastor
da igreja primitiva, né, e apóstolo. Então, leia para nós também, por gentileza. Muitas vezes as experiências negativas são presentes, enquanto que o benefício está indicado para o futuro. 1 Pedro, capítulo 1, 4 e 5. Capítulo 4, 13, capítulo 5, 1, 4, 6 e 10. Contudo, já no tempo presente experimentamos a esperança, a paz, a alegria, o amor, a misericórdia, etc. A glória ou exaltação é o principal elemento localizado no futuro, vinculado à segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, recapitulando essas palavras que acabamos de ver, seguir Jesus é um estado de espírito. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então, a vida cristã, ela é mais do que ser algo, ou melhor, ter algo, é ser alguém em Deus. A alegria no espírito não é simplesmente o momento que desfrutamos por termos conseguido algo, mas é um significado existencial. Estamos em Cristo, logo temos tudo, somos tudo. Não porque somos alguma coisa, mas porque agora Deus nos envolve no seu braço poderoso. Percebam como as heresias e os ensinos de homens tentam distorcer essa verdade, né? Porque o verdadeiro evangelho nos leva a um estado de espírito, não a um estado de conquista barato, momentâneo ou humano, né? E Pedro aqui vai mostrar isso para nós, tá bom? Não quero dizer com isso que a gente tem que viver aqui um cristianismo masoquista, de sofrimento. Não, não é isso. Desfrute a vida de uma forma plena, atingindo todo o máximo potencial seu. Não sofra por ter escolhido errado, mas caso haja uma perseguição, creia que Deus está no controle e que Deus mandará também, né, o escape, que Deus estará do nosso lado, que a nossa oração será ouvida, que a nossa humilhação diante de Deus será contemplada, que o inimigo cairá por terra, ou seja, olha o lado pastoral, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, continuando aqui, exortações diversas, né, capítulo 4, versículo 1 ao 19, e admoestações aos líderes. Aqui, Pedro fecha essa carta dando uma ideia linda, como um grande ancião que já era naqueles dias, por isso que ele mesmo se dirige como um ancião e como presbítero a outros presbíteros. Pode ver, Pedro se dirige especialmente aos anciãos, os presbíteros da igreja, dizendo que os mesmos deveriam ser exemplos para o rebanho e não dominadores. O líder não deve agir como se fosse dono das ovelhas, como se fosse senhor de suas vidas. Liderança não é manipulação nem opressão, mas orientação amável. A ovelha deve ser vista como alvo de cuidado e proteção e não como a fábrica de leite e lã, embora ela as produza. Irmãos, aqui também deixa eu fazer um comentário, viu? Hoje as pessoas estão tão auto-vitimistas, em virtude desse momento tão complicado, que hoje o pastor ele não pode, muitas vezes, chamar a atenção. Ele tem que ficar bajulando a pessoa em todos os seus quesitos. Para a gente resolver qualquer tensão como essa, é simples. Qualquer situação complicada, diga, como Pedro resolveria essa questão? Seria Pedro um bonachão diante dessa questão? Ou ele iria dizer uma palavra à altura do que esse irmão precisa? Como Paulo agiria nessa questão? E para melhorar, como Jesus falaria? É simples. Pode ver que hoje o nosso discurso está sendo tão adocicado que a gente não pode nem copiar as palavras de Jesus. O que dizer de Pedro e Paulo, então? Então percebam como a igreja está fraca nisso. Vamos lá, meus irmãos.
Será que hoje muitos pastores agiriam como Pedro diante de Ananias e Safira? Respondam para mim. Não Não. estou dizendo que nós desejaremos isso, que o irmão seja morto. Não, não é isso. Mas é dizer uma palavra como essa. Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Um pastor que fala isso para uma ovelha, para uma ovelha hoje, esse pastor pode ser processado. Eu te pergunto, isso é pastorado? Isso é ovelha? Estão entendendo o que eu quero chegar? Estão entendendo? Tá claro ou não? Eu estou filosofando demais. Estou falando alguma besteira? Percebam, a gente tem que ser claro, meus irmãos. Não estou dizendo que nós vamos ofender as pessoas, usar o púlpito, mas hoje tem pessoas que mentem descaradamente. Quando o pastor pega as provas, o irmão ainda tem coragem de mentir. E se o pastor, por acaso, ter uma decisão um pouco mais enérgica, o pastor sofre. Opa, pera lá, meus irmãos. É o pastor que tem que mudar ou esse tipo de ovelhas que tem que mudar? Que tipo de igreja estamos querendo ter? Estão entendendo, meus irmãos? Então, pensem sobre isso, tá bom? Pensem um pouco sobre isso. Porque hoje o pastor acaba sendo ele tem que ter um papel muito bondoso. O irmão está fazendo estripulias e todo mundo sabe, o pastor não pode falar porque é politicamente errado. Eu te pergunto, nós fomos chamados a sermos políticos ou fomos chamados a sermos pastores? Guardem isso, tá bom, meus irmãos? Isso é muito sério. E quem deseja participar de um time numa igreja tem que estar pronto para isso. A não ser que a gente quer um time de políticos, tá bom? Tudo bem? Estou sendo claro aqui? Estão me entendendo bem? Meus irmãos, isso é sério, irmãos. Porque o povo de Deus, lá na escola dos profetas, tribo do norte, foi punido com cativeiro assírio? Porque eles se esqueceram do seu Deus. E tinham a Deus, a Jeová, e tinham a Baal. E aí veio o cativeiro assírio. Por que a tribo do sul foi punida com Babilônia? Por quê? Porque desprezaram os seus profetas, esqueceram das suas alianças. E Deus não poupa. Deus não tem compromisso com homens frouxos. Deus tem compromisso com a sua palavra. E nós, ministros, não podemos negociar a palavra. Mentira é mentira, verdade é verdade, justiça é justiça, retidão é retidão, dor é dor. Hoje, a gente tem que ficar negociando esses termos. Não, meus irmãos. Isso serve para a política. Isso não serve para o ministério. Tá bom? Tudo bem? Parece dura a minha fala, meus irmãos, mas guardem isso, meus irmãos. Todo pastor que colabora com o erro de alguém, ele se torna cúmplice naquele erro. Todo pastor que faz vista grossa contra o pecado de alguém, ele se torna cúmplice naquele erro. Podem ver que o profeta Malaquias foi levantado por Deus para chamar ao conserto quem? O povo? Não, os sacerdotes. Porque nos lábios dos meus sacerdotes eu devo esperar o conhecimento, diz o Senhor. Conhecimento do quê? Da lei do Senhor. Quando o sacerdote negocia o ensino, negocia a ética, negocia a moral bíblica, ele está se tornando cúmplice daquele pecado. Mesmo que ele seja aplaudido por esses, ele será punido também junto com esses. Pode ver que o texto de Malaquias fala que as ofertas horrorosas que estavam sendo feitas a Deus estavam sendo ratificadas pelos sacerdotes. E esses sacerdotes que viviam no erro, coisas horrorosas iriam acontecer com eles. Então guardem isso, meus irmãos. Não se esqueçam disso. Tá bom? Tudo bem? Para a gente concluir aqui, Pedro, para a gente ir para João, olha só. Destaques da carta: pedras vivas. Aqui tem um ponto bem polêmico, né? A pregação aos mortos. Não vai dar tempo para a gente gastar muito aqui sobre essa questão, tá bom? Mas aqui é uma coisa muito curiosa, um debate muito interessante, olha só, que dá uma resposta. Questões e respostas encontradas nos comentários. Jesus foi ao inferno? Sim ou não? Como ele foi? Em seu espírito humano? Em carne e espírito? Ou através do Espírito Santo? De jeito nenhum, vão dizer alguns.
A quem ele pregou? Aos justos? Aos ímpios todos ou só aos da época de Noé? Aos justos e ímpios ou aos anjos caídos? Aí alguns vão responder, a ninguém. Então perceba que aqui o professor Jair ele coloca vários argumentos, porque esse texto de que realmente o Senhor ele pregou, né, aos espíritos, a pregação aos mortos, esse é um texto muito polêmico, irmãos, e realmente é difícil de chegarmos a uma conclusão, tá bom? E aqui, continuando só para a gente deixar como material dado, ó, o que ele pregou? O evangelho e a sua vitória. O evangelho da sua vitória ou nada. Com que objetivo? Salvar os justos, salvar os ímpios, salvar a todos, declarar sua vitória ou sofrer o batismo pelo fogo? Nenhum. Ou seja, o professor Jair traz aqui uma síntese desse quadro, tendo várias alternativas, né? Porque, irmãos, de fato, é um assunto muito polêmico. Como a gente não está agora aqui fazendo análise do texto, então, se a gente for entrar nesse assunto agora, a gente vai gastar o restante da aula sobre isso, tá? Então, assim, é um assunto muito polêmico, né? E só queria concluir lendo esse último parágrafo. Qual foi o efeito? Salvação ou ressurreição dos justos? Salvação dos ímpios, salvação de todos, condenação dos ímpios ou nenhum? E aqui o professor Jair, ele resume dizendo, o quadro apresentado assemelha-se a uma prova de múltipla escolha, onde existe alternativa para todos os gostos, inclusive para quem não gosta de nenhum. Contudo, trata-se apenas de uma exposição das diversas interpretações do texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, juntamente com uma série de pressupostos considerados em cada caso. Cada alternativa traz uma série de consequências naturais ou teologicamente necessárias, formando assim um intrincado conjunto de perguntas intrigantes, respostas incertas e dúvidas crescentes. Uma vez que o próprio texto bíblico não foi claro sobre o assunto, torna-se muito improvável que possamos sê-lo. Contudo, tal exposição poderá ajudar o estudante a tirar suas próprias conclusões. E aqui, meus irmãos, eu particularmente não queria fazer assim uma defesa, né, sobre esses pontos, mas assim é um assunto polêmico. Depois dê uma olhada aqui. Aqui eu só vou concluir, né, com essas falas que o próprio professor Jair traz, né, ó, apresentamos a seguir outro quadro comparativo sobre o assunto, destacando a posição denominacional de alguns líderes e teólogos. Aqui ele vai dar uma resposta. Ele primeiro trouxe as múltiplas questões que parecem serem simples, mas não são, e agora ele vai trazer aqui algumas respostas mais prováveis. Deixa eu só fazer aqui um comentário. Quando pegamos uma passagem dessa, meus irmãos, e vamos ali, né, tentar descobrir o que o texto não diz, é muito fácil de a gente ir para as heresias. Então, o conselho que eu dou é, não tenha dificuldade de dizer, olha, eu não entendo essa passagem direito. Ela é uma passagem complicada. Porque na hora que a gente tenta explicar o que o texto bíblico não explicou, a gente corre no risco de estar criando uma heresia. Mesmo que a nossa explicação seja bem intencionada, as nossas afirmações onde Deus não afirmou podem se tornar perigosas. Então, em passagens como essa, eu particularmente digo, olha, irmãos, é muito difícil de entender esse texto. O que eu entendo um pouquinho é isso. E aí eu dou a minha contribuição. E logo na sequência eu digo, olha, irmão, evite de ficar tentando achar pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Não existe unicórnio, tá bom? Unicórnio é mito, tá bom? Unicórnio é mito. Então, evita, porque senão a gente corre o risco de ir para uma heresia. Pastor Rai, por que Pedro escreveu isso? Não sei. Não me pergunte, irmãos. Não consigo compreender, tá bom? Isso daí a gente vai chegar lá no céu e perguntar para ele, tá bom? Pedro, por quê, Pedro? Tá bom? Aqui, então, vamos ver para nós as respostas mais prováveis. Leia para nós, Beatriz, por gentileza.
Na horizontal ou vertical? Isso, na horizontal. Cristo foi e salvou os justos. Cristo foi e salvou a todos. Cristo não foi ao inferno. Cristo foi, mas não salvou ninguém. Cristo salvou apenas algumas pessoas. Então, aqui na horizontal seriam as definições, né? Porque já que ele pregou aos mortos, Cristo foi e salvou os justos, Cristo foi e salvou a todos, Cristo não foi ao inferno, Cristo foi, mas não salvou ninguém, Cristo salvou apenas algumas pessoas. E aí as denominações ou os pensadores vão dar algumas respostas. Ó, pode ver que cada uma dessas colunas, agora vendo na vertical, seriam as respostas, viu, Beatriz? Ó, tá bom? Então, Cristo foi e salvou os justos. Pode ler para aqui na vertical, Beatriz, por gentileza? Defendido por católicos, algumas igrejas reformadas, Zwinglio e Marcion. Tertuliano. Ou seja, essas pessoas defendiam isso, tá bom? Cristo foi e salvou o justo. Então, percebam que até mesmo dentro de algumas linhas vão ter, ora, pensamentos protestantes e católicos. Agora, Cristo foi e salvou a todos. Olha só como que é curioso aqui. Se Cristo foi e salvou a todos, aqui, leia para nós, irmã. Algumas igrejas reformadas, arminianos. Opa, peraí. Reformados e arminianos. Reformados geralmente são calvinistas. E arminianos são de jacobos armínios, né? Do livre-arbítrio. Então, perceba, Cristo foi e salvou a todos. Agora, vamos lá. Aqui são as outras linhas. Cristo não foi ao inferno. Quem diz isso? Anabatistas, calvinistas e Agostinho. E aqui também, deixa eu ver. Não, aqui não tem também não. Jóia. E agora, vamos lá. Cristo foi, mas não salvou ninguém. Quem fala isso? Luteranos, Flácios, Calov, Wolff, Budeus, Aretius e Calvino. Opa, olha só, meus irmãos. Ó, percebam aqui, ó. Algumas igrejas reformadas estão aqui na segunda coluna, né? Onde falamos Cristo foi e salvou a todos. E agora que Cristo foi, mas não salvou ninguém. Ó, os luteranos e os calvinistas estão aqui nessa coluna também. Interessante. Então percebam que as opiniões elas divergem até mesmo entre os próprios grupos. Agora, Cristo, a última coluna, Cristo salvou apenas algumas pessoas. Lutero mais tarde assumiu essa posição. Ou seja, Lutero tinha essa posição, mas depois ele assumiu essa posição. Então percebam que em textos complicados as opiniões divergem. Quando a gente vê aqui anabatistas, tá, meus irmãos? Os batistas nascem dos anabatistas, tá bom? É claro que os batistas é um grupo diferente dos anabatistas, mas querendo ou não, e aqui muitos batistas não gostam de admitir isso. Por quê? Porque os anabatistas eles eram meio heréticos, tá, irmãos? Então, dizer que os nossos antecessores eram heréticos é meio agressivo a muitos batistas, tá bom? Mas essa é a verdade, tá bom? Os batistas nascem dos anabatistas, isso é um fato. Agora, não quer dizer que a gente conserve os mesmos princípios, tá bom? Então, tá bom? Tudo bem até aí? Deu para entender um pouco ou ficou complicado esse ponto aqui de Pedro? Tranquilo? Podemos ir para a segunda carta de Pedro? Pode sim. Então, leia para nós, irmã Miriam. Consegue ler ou não, irmã? Desculpa, irmã. Tem umas letras aqui que é muito pequena. Então, pode deixar. Irmã Sônia, consegue ler para nós? Eu vou ler, tá? Por favor. Segunda Epístola de Pedro. Autoria. No primeiro versículo, o autor já se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pouco adiante, Pedro menciona que presenciou o episódio da transfiguração. 1 Pedro 1, 16 ao 18, Mateus 17, 5. No capítulo 3, versículo 1, o autor se refere à primeira epístola. Data 64 depois de Cristo, destinatário por 3
ponto 1, entendemos que o destinatário são os mesmos da sua primeira carta, cristãos dispersos na Ásia Menor. O primeiro versículo do livro parece surgir que o autor pretendia que seu escrito tivesse um alcance maior. Ele se dirige aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Ou seja, meus irmãos, a data também da segunda carta de Pedro é por volta do ano 64, e os destinatários são os mesmos da Ásia Menor, tá bom? Então, a grosso modo, a impressão que dá é que Pedro está escrevendo a mesma turma, tá bom? E os temas e objetivos é animar os irmãos, capítulo 1, denunciar os falsos mestres, capítulo 2, falar sobre a segunda vinda, capítulo 3. Ou melhor, finalzinho, né, do capítulo 2. Eu falei errado. Denunciar os falsos mestres, capítulo 2, e falar sobre a segunda vinda no restante, né, que seria, de fato, o capítulo 3 mesmo. Então, o esboço aqui seria esse, né? O caminho 1, a vida cristã, uma palavra de estímulo, do capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Caminho 2, os falsos mestres, uma denúncia, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, e a segunda vinda de Cristo e o juízo, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Então, a grosso modo, a segunda carta de Pedro segue uma semelhança um pouco parecida, só que agora ele vai abordar um pouco mais a questão, inclusive, dos falsos irmãos e líderes que estão surgindo dentro das igrejas. Então, é bem curioso que essa segunda carta tenha uma característica um pouquinho diferente, né? Primeiro, como vimos, a vida cristã, uma palavra de estímulo, né? Ou seja, ele vai mostrar muito da onde partimos para onde desejamos chegar, e depois ele vai falar um pouco sobre os falsos líderes, né? Tá bom? E aqui no capítulo 2, eu queria dar um destaque, né? Só para a gente passar aqui. Olha só, os falsos mestres. E aqui vai ter uma peculiaridade muito interessante. Tanto aqui o texto de 2 Pedro 2, quanto o livro de Judas, são muito parecidos. Há uma discussão aqui de quem utilizou de qual material. Inclusive, o nosso querido irmão Gundry, ele vai mencionar isso no livro-texto. Quem utilizou o material de quem? Porque vocês notarão que tanto 2 Pedro quanto Judas, capítulo 2, de 2 Pedro, é muito parecido, é muito igual, né? Vocês vão ver que um toma emprestado do outro, né? Vocês já viram alguma semelhança entre os dois textos? Sim. Já notaram que 2 Pedro 2 e Judas são parecidos, quase iguais? Não? Nunca reparei, pastor. Quem já estudou algo sobre isso? Diego, Tomé? Pastor, Diga, Tomé. Diga, Diego, não deu para entender. eu nunca vi não, pastor. Não? Então, abram aqui no livro-texto, página 587. Relação com Judas. Vocês vão ver que agora nós estamos estudando aqui no livro, na página 585 do livro-texto, a 2 Pedro em defesa da ortodoxia. Pedro vai estar fazendo uma defesa da ortodoxia. E aí ele vem no capítulo 2, e aí ele faz uma chamada aos irmãos a tomarem cuidado com os falsos mestres. Vamos lá, há pouco eu tinha falado sobre pastores bonachões, que são políticos transvertidos de pastores, porque eles só dizem uma palavra palatável. Olhem 2 Pedro 2, olhem Judas.
percebam as palavras. Vamos lembrar aqui de Paulo. Paulo, quando viu o irmão no erro, corrigia o irmão. Se o irmão aceitasse a correção, o que ele fazia? O irmão era bem-vindo. Se o irmão não aceitasse a correção, o que Pedro fazia? O que Paulo fazia? O que João fazia? Eles eram enfáticos. Não que eles iam maltratar a pessoa, irmãos. Não é isso. Mas eles iam dizer, olha, irmão, essa sua prática não é uma prática correta, como um filho de Deus. Ou o irmão muda de prática, ou muda de vida. Dizem que chegou um desertor do exército de Alexandre o Grande. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas na antiguidade, essa questão de ser um desertor era muito temido. Pra vocês terem uma ideia, quando Paulo está viajando para seu julgamento em Roma, vocês vão lembrar que há um náufrago, não é? E o que acontece com aquele náufrago? Os soldados não queriam matar todos os prisioneiros? Talvez você pense assim, ora, mas por que os soldados romanos iriam matar? Porque havia uma lei que quando você cuidava de um prisioneiro, no momento em que o prisioneiro fosse solto ou fugisse, você pagava pelo prisioneiro. Lembra do carcereiro de Filipos? Que ele tenta se suicidar? Irmãos, há um terremoto, os presos estão com as jaulas abertas, podendo fugir. O que ele pensa? Eu vou me matar, porque agora eu estou morto. Eu vou pagar por todos. E aí o que Paulo faz? Paulo prega para ele e ele faz uma pergunta, o que eu farei para ser salvo? Ele estava fazendo uma pergunta ali, não necessariamente sobre a salvação da alma. Ele estava falando ali sobre o dilema da vida dele. Ou seja, o que eu vou fazer para ser salvo? Eu estou perdido. O cárcere está aberto. A prisão está toda escancarada. Os presos fugirão. Vocês fugirão. Eu vou morrer. Então o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo, ao invés de dar uma resposta humana, dá uma resposta espiritual. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Resolveu o problema. E ele entendeu a mensagem do Evangelho. Então agora ele creu no Evangelho, foi salva a sua alma, e cremos que milagrosamente nenhum preso fugiu, logo ele não precisou pagar por esses presos. Milagrosamente. Não sabemos se só Paulo e Silas estavam ali. Mas, como eu dizia, Paulo, quando ele estava na sua peregrinação e na sua navegação até Roma, os soldados vendo que ou algum poderia fugir, eles iam matar, e Paulo diz, não mate ninguém, porque Deus se revelou para mim, dizendo que todos ficarão salvos. E ali eles creem em Paulo. Então, um desertor nos dias bíblicos era muito perigoso. Então, conta uma história que um desertor grego foi encontrado. E chegaram para Alexandre o Grande e trouxeram esse desertor. E Alexandre o Grande perguntou para ele o nome dele. E aí ele deu o nome, né? E aí Alexandre o Grande deu uma chance para ele, dizendo, ou você muda de nome, ou você muda de vida. Você não tem mais escapatória. Você é um desertor. Te encontramos. Muda de nome e começa de novo, ou muda de vida. Então, percebam, essa questão era muito séria. Então, os falsos mestres aqui, eles são combatidos em 2 Pedro 2. E também são combatidos em Judas. A gente vai chegar lá em Judas, tá bom? Mas, olha, leia para nós aqui, alguém no livro, na página 587, Relação com Judas. Um irmão ou irmã que desejar. Quem quiser ler, pode ler. Vou ler, então. Por favor. Tem-se defendido igualmente que, segundo Pedro, fez alguns empréstimos da carta de Judas, sobretudo na descrição dos falsos mestres, e que um homem da estatura apostólica de Pedro não poderia ter buscado subsídios de um escritor comparativamente significante como Judas. Dá uma pausa aqui. Então, quem pega emprestado de quem? Pedro pega emprestado de Judas. E aí vem um questionamento, ora, mas se Pedro era o principal dos apóstolos, por que ele vai pegar agora um texto de Judas, que era o meio-irmão de Jesus?
Não faz sentido. O chefe pegando do seu auxiliar. Isso é besteira, tá, irmãos? Quem faz esse tipo de afirmação é porque tem aquelas ideias de que o líder não pode aprender com seus alunos. Qual o problema? Qual o problema? E aqui o autor continua dizendo. Continua para nós, Beatriz, por favor. Todavia, poderíamos submeter à apreciação crítica a última parte desse argumento. A história literária está recheada de exemplos de escritores de destaque que se valeram de fontes pouco conhecidas. Shakespeare é um caso, e a prática era especialmente comum no mundo antigo. Além disso, certo número de estudiosos tem defendido, com base em fatos, que Judas escreveu sua carta mais tarde, e foi ele quem se escudou da segunda carta de Pedro. Por exemplo, o fato de que, segundo Pedro, fala do aparecimento de falsos mestres com verbo principalmente no futuro, a Judas o faz com verbos no passado. Parece servir de indicação de que, segundo Pedro, foi escrita antes das heresias ter se propagado. E Judas escreveu sua carta depois da disseminação. Também é possível que a fraseologia semelhante das duas cartas tenha derivado de alguma fonte informativa comum que não chegou até nós. Ou seja, nós não sabemos de fato quem pegou de quem. Num primeiro momento, parece que Pedro pegou de Judas. Mas pela construção dos verbos, a ideia que se dá é que Pedro escreveu primeiro e depois Judas escreveu depois, pela questão dos verbos. Mas também pode ser que ambos tenham pego de uma terceira fonte. E nenhum problema. Qual o problema? O Espírito Santo os conduziu. Tudo bem? Então vocês vão notar que aqui, no capítulo 2, há uma denúncia contra os falsos mestres, tá bom? Irmãos, falsos mestres têm que ser denunciados. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma palavra de defesa. Por isso que eu passei a admirar demais o nosso querido irmão, pastor Augusto Nicodemos. Porque quando ele vê um erro entre os presbiterianos, ele fala. Quando ele pega uma igreja evangélica que está enveredando por um erro, ele fala. Ele tem compromisso com a palavra, meus irmãos. E eu amo irmãos assim. Eu tenho ojeriza por pastores que falam sempre se beneficiando de ideias políticas. Ou seja, falam desse grupo, porque esse grupo é um grupo pequeno, mas não falam daquele grupo, porque aquele grupo é grande nas mídias, logo vai se queimar politicamente. Eu tenho ojeriza disso. Não gosto de pastores assim. Porque você vê algumas medidas para eles. Por isso que, para mim, eu tenho em grande estima pastores que seguem o caminho apostólico, né? Falar do erro de qualquer um, começando por nós, tá bom? Tudo bem? Leia para nós, Beatriz, os falsos mestres aqui na apostila, por gentileza. Foram resgatados, mas desviaram-se. Capítulo 2, 1, 15, 19, 20, 21, 22. Contudo, continuam dentro das igrejas. Capítulo 2, 1 e 13. Estão na liderança. Capítulo 2, 2. Muitos o estão seguindo. Seu interesse primordial é o dinheiro, assim como Balaão. Capítulo 2, 3, 14 e 15. São comparados aos anjos caídos, aos contemporâneos de Noé e aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Capítulo 2, 4, 5 e 6. Então, essas observações, considerem elas, porque elas são muito importantes, irmãos. Nós achamos que porque estamos dentro da igreja, estamos imunes aos falsos mestres. Muitas vezes, eles estão mais perto de nós do que a gente imagina, tá bom? Cuidado, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Então, para a gente agora só finalizar, o último ponto da carta de Pedro é a questão, irmãos, sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo sobre a terra. Pedro, inclusive, vai falar sobre que a terra passará, né, por um momento de purificação. E então, Pedro também tem nuances apocalípticas, tá bom? Olha aqui, leia para nós essa última parte, Beatriz, por favor. Enquanto que o dilúvio foi a destruição dos ímpios e de suas obras através da água, Pedro nos diz que o fim dessa nossa era se dará por meio de um dilúvio de fogo. O apóstolo desenha um cenário apocalíptico iluminado pelas chamas da ira divina. O fogo abrasará, capítulo 3,
10:12, destruirá, capítulo 3:7, e fará derreter, 3:12. Serão atingidos os céus, capítulo 3, 7, 10 e 12, a terra, capítulo 3, 7 e 10, e todas as coisas que nela há, capítulo 3, 10 e 11. Semelhantemente ao texto de Apocalipse 21:1, Pedro também fala que de novos céus e nova terra, segundo Pedro 3:13 e Isaías 65:17. Se Pedro tivesse conhecimento como o nosso do universo, a gente até que falaria assim, não, Pedro deve ter assistido algum programa sobre o espaço, sobre uma estrela que se torna uma supernova, mas, irmãos, Pedro não tinha conhecimento de nada disso. Naqueles dias isso não era uma ciência a ser estudada. Hoje sim, mas aqui dá para ver o quanto Deus usou o nosso irmão falando sobre o final da redenção de todas as coisas. Amém? Então, assim fecha-se 2 Pedro. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Fechado? Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos agora para o texto de João, tá bom? Vamos agora para as cartas de João. Primeira, segunda e terceira carta de João. Então, eu vou fechar aqui o nosso bloco e a gente abre o último bloco. Não vai dar para a gente concluir João, né? Porque são 3 cartas e, querendo ou não, vai ter o debate do gnosticismo. Então, a gente vai ter que terminar João, Judas e Apocalipse na última aula, tá bom? Mas a gente começa agora, João. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou fechar aqui a nossa gravação e a gente vai para o último bloco.